Pensa só que curioso. O homem que criou o detetive mais lógico e cético da história da literatura foi completamente enganado por uma brincadeira de duas meninas. Essa é a incrível e quase inacreditável história das fadas falsas que convenceram Sir Arthur Conan Doyle. Ok, vamos mergulhar fundo nisso. Como exatamente o criador de Sherlock Holmes, o mestre da dedução, o cara que vivia de fatos e evidências, foi convencido por duas crianças e suas fotos de fadas? É essa a pergunta que a gente vai desvendar agora. Para a gente entender essa história, a gente precisa viajar no tempo. Imagina só, Cottingley, na Inglaterra, em 1917. O mundo estava mergulhado na Primeira Guerra Mundial, um período de muita dor, de luto, de incerteza. E é nesse cenário que algo aparentemente mágico estava para acontecer. E tudo começou, claro, com algumas fotografias. Imagens que pareciam simplesmente desafiar toda e qualquer lógica. E aqui estão as nossas protagonistas, as primas Elsie Wright, que tinha 16 anos, e a Frances Griffiths, com apenas 9. Elas chegaram com uma história e tanto. Tinham fotografado fadas de verdade, ali perto de um riacho. A câmera usada era um modelo bem simples, uma McGill, que elas pegaram emprestada do pai da Elsie. A primeira reação dele, claro, foi de puro ceticismo. Ele pensou que era só uma brincadeira. Mal sabia a proporção que essa brincadeira ia tomar. O que transformou uma travessura de criança num fenômeno mundial foi a chegada de um nome de peso na história, o próprio Sir Arthur Conan Doyle. E aqui que a coisa fica realmente fascinante. Existe um paradoxo enorme aqui. De um lado, a gente tem Sherlock Holmes, um personagem todo construído na base da lógica, das provas, da dedução fria. E do outro, o seu criador, Arthur Conan Doyle, um homem que estava profundamente envolvido com o espiritualismo, movido pela fé e, o mais importante, lidando com perdas pessoais devastadoras. Essa dualidade é a chave para entender tudo o que aconteceu. Mas por que ele estava tão aberto a acreditar? O contexto pessoal de Doyle é crucial. Entre 1914 e 18, a guerra levou muitos parentes e amigos. Em 18 veio o golpe mais duro, a morte de seu filho Kingsley. Essas tragédias o empurraram ainda mais fundo no espiritualismo. Ele procurava consolo, procurava provas de que a vida continuava. As fotos das fadas apareceram no momento exato para validar tudo aquilo em que ele queria acreditar. E com o selo de aprovação de uma celebridade como Conan Doyle, o que era uma curiosidade local, simplesmente explodiu e se espalhou pelo mundo. Especialistas em fotografia foram chamados para dar um parecer, mas as conclusões foram, digamos, ambíguas. Um especialista, Harold Snelling, e a própria Kodak não encontraram sinais de manipulação nos negativos. Para quem já acreditava, pronto, era a prova final. Uma outra empresa, a Ilford, até apontou algumas evidências de fraude, mas essa opinião foi, assim, convenientemente ignorada. Um caso clássico de viés de confirmação. E olha, essa citação do Conan Doyle diz tudo sobre o estado de espírito dele. Ele não estava apenas analisando fotos, ele estava esperando por um sinal. Aquelas imagens não eram só uma evidência qualquer, elas eram a confirmação de uma esperança profunda, uma mensagem de outro plano que ele desejava receber com todas as forças. No total, foram 5 fotografias que vieram a público, 2 em 1917 e outras 3 em 1920, a pedido do próprio Conan Doyle, que queria mais provas. E cada nova foto que surgia parecia deixar a história toda ainda mais sólida. Mas, décadas depois, a verdade finalmente veio à tona. E a revelação foi de que as fadas, bem, eram feitas de papelão. E demorou, viu? Só em 1983, 66 anos depois da primeira foto, que as primas, já bem idosas, finalmente resolveram contar tudo. Então, qual foi o método super complexo por trás da fraude que enganou o mundo? A verdade é que era uma coisa comicamente simples. As meninas copiaram desenhos de um livro, recortaram as figuras, prenderam com alfinetes de chapéu em folhas e galhos e fotografaram a cena. Simples assim. Nada de dupla exposição, nada de truques de laboratório. E aqui está a prova final. As ilustrações foram copiadas direto do Princess Mary's Gift Book, que era um livro infantil bem famoso na época. A Elsie, que tinha um certo talento para desenhar, só adaptou as imagens, colocou umas asinhas e pronto. A própria Frances admitiu anos depois, e essa frase é ótima: "Eu podia ver os alfinetes de chapéu segurando as figuras. Sempre me admirei que alguém tenha levado a sério."
Ou seja, até para quem criou a farsa, a reação do mundo todo era inacreditável. E isso nos leva à pergunta mais importante de todas. Afinal, por que tanta gente acreditou nisso? Então, o ponto central aqui é que não foi só por causa das fotos. Foi uma tempestade perfeita de fatores psicológicos. Existia um desejo coletivo de acreditar em algo mágico, sabe? Uma fuga do trauma da guerra. Havia também a idealização da inocência das crianças. Como duas meninas poderiam inventar algo assim? E, claro, o poder gigantesco da palavra de uma figura tão respeitada como Conan Doyle. Mas por que elas demoraram tanto tempo para confessar? Essa citação da Elsie Wright resume tudo perfeitamente. O peso de ter enganado um homem tão brilhante e respeitado, que todo mundo sabia que estava de luto, foi isso que as manteve em silêncio por mais de 60 anos. Elas simplesmente se sentiram intimidadas e envergonhadas demais. Essa história é incrível, nos faz pensar em muitas coisas. E seria ótimo saber o que todo mundo que está acompanhando acha disso tudo. No fim das contas, a história das fadas de Cottingley nos deixa com uma pergunta fascinante, que vai muito além de recortes de papelão, né? O que é que nos faz querer tanto acreditar no impossível, mesmo quando todas as evidências parecem gritar ao contrário? E essa foi a nossa análise de hoje sobre como o desejo de acreditar, às vezes, pode ser mais forte que a própria lógica. Qual a sua opinião sobre isso? Conta pra gente aí nos comentários e aproveita para sugerir qual o próximo mistério que a gente deveria desvendar. E claro, não se esqueça de se inscrever para mais histórias como esta. Até a próxima!